Eu trabalhava com gráfica. E quando eu cheguei lá, eu me lembro como se fosse hoje. Eu dei R$50 para comprar uma resma de papel, que era mais ou menos 9 e alguma coisa. E quando eu dei R$50, a mulher me deu troco, vamos dizer que fosse R$9,99. A mulher daria quanto de troco? Quanto? Isso mesmo, R$40 de troco. Eu, como sempre, agoniado, peguei o troco, peguei o papel, peguei a resma, botei o dinheiro no bolso com a nota e saí. Mas quando eu cheguei do lado de fora, no coração veio assim: confere o troco. Tinha 50. Eu disse: oxente, como é que eu dei 50 pegado e veio 50 trocado? Aí eu voltei lá, na mesma hora no caixa, e eu bati no vidro, e a mulher muito simpática, diga. Aí eu disse: a senhora me deu o troco errado. Não dei troco errado nenhum, não conferiu porque não quis. Aí o diabo falou: quem mandou? Vai-te embora com o troco dela? Mas resolvi estar aqui, né? Aí eu disse: ô minha senhora, o troco está errado. Não está. Está. Meu filho, você sabe ler? Está aqui escrito, ó: confira o troco ao sair. Eu disse: minha senhora, o troco está. Não está. Eu posso falar? Fale. Eu lhe dei R$50. A senhora teria que me dar quanto? Isso eu já estava inchando já por dentro. Porque a gente é crente, mas não é besta, né? Dá vontade de... Eu disse: minha senhora, se eu lhe dei R$50 e a rede foi mais ou menos R$10, a senhora tem que dar quanto de troco? 40, o que eu lhe dei. Eu disse: não senhora, dei. Ela não deixava falar não. Eu disse: abençoado. Porque crente, quando fala de abençoado, ele quer falar um palavrão. Ele não pode falar um palavrão, entendeu? Aí ele falou: abençoada. Eu dei 50 pegada, a senhora me deu 50 trocado. Ah, foi? Aí ela procurou um lugar para empurrar a cabeça dela, não encontrou. Aí eu peguei: está aqui, ó. Mas se a senhora não quiser, me diga que eu vou embora com o troco. Com ódio por dentro. Mas segurei e saí. E quando foi hoje, numa dessas dormidas e acordadas, o Senhor falou comigo e disse: o que você faz, o que a minha igreja faz, o que o meu povo faz, o que vocês fazem, é só troco. Eu disse: Senhor, me faz entender. E Deus estava querendo que eu entendesse o seguinte: que o preço, quem pagou foi Ele. A glória está em quem paga o preço, quem paga o valor. O que eu e você fazemos depois que Ele paga o preço é somente devolver o que é justo. O troco é dizer assim: Senhor, eu não tenho como pagar o que tu pagou, mas o que é teu eu te dou como justiça. Eu vou viver uma vida em santidade, não para ser salvo, mas porque o Senhor pagou o preço para ser salvo. Eu dou ao Senhor o troco de viver em santidade. Amém ou não amém? Não é nada como que você possa pagar, porque ninguém consegue pagar para ser salvo, a não ser aquele que nunca pecou, Jesus de Nazaré. Amém ou não amém? Eu disse: meu Deus, então quer dizer que viver uma vida de santidade é troco? Aí quando eu abro a Bíblia diz que o apóstolo chegou para Jesus e perguntou: Senhor, qual é a obra que eu tenho que fazer? Ele disse: a obra que tem que fazer é essa, creia. Diga assim para uma pessoa do seu lado: creia. Diga olhando no olho, não é na nuca não. Diga assim: creia. Irmão, a obra que Deus espera da gente é tão simples que a gente não aceita. Tem que subir as escadas de joelho, tem que fazer jejum, tem que fazer promessa, tem que pagar um preço, a gente quer contribuir, porque a gente quer pagar. O nosso papel é dar um troco, não é pagar, porque o preço foi pago completo. Interessante que esse texto, ele tem muito a ver com isso aqui, ó.
Depois de você ler a lição da semana, leia João capítulo 6. Que capítulo? Irmãos, eu comecei a ler esse texto e de repente o texto começa a falar que Jesus estava numa certa região da Galileia e ele, de repente, ele viu muita gente seguindo ele. Quando pensou que não, tinha mais ou menos 5.000 homens. E naquela época não contava nem mulher, nem menino. Se tinha um povo machista, era o povo judeu. Podia ter 300 mulheres, 500 mulheres, 1 milhão de mulheres. Se tivesse 10 homens, ele escrevia, tem 10 homens aqui. E a mulher não importa não. Vê que negócio. Era totalmente machista. Só que nós entendemos o que está escrito. Se tinha 5.000 homens, e naquela época ninguém fazia um menino só não. Era 10, 12 meninos, assim não era? Aqui em Vitória tinha um médico chamado Dr. Jodalvo. Quem conheceu o Dr. Jodalvo? Só o povo novinho feito eu assim. Dr. Jodalvo disse que o irmão dele, que o pai dele tinha 21 filhos, tudo de uma mãe só. Eu disse, menino. Quem? A mãe de Jonas. A mãe de Joana, irmão Joana da Batista ali, também 23 filhos, irmão. É pra torar, né não? Acaba tem um, se acaba todinho, 23. E era aquela multidão todinha. E Jesus começou a ensinar eles. E no meio do ensinamento, ele veio com uma conversa meio complicada. Porque no ensinamento que ele estava dando aos judeus, ele começou a dizer assim: eu sou o pão da vida. Só que ele vinha fazendo milagres, e as pessoas vinham seguindo ele pelos milagres que ele fazia. Mas de repente ele chegou numa região onde tinha mais ou menos, sei lá, 15.000 pessoas. Vamos colocar um homem, uma mulher e um filho. Vamos dizer que 5.000, muito menos. No meio da sua pregação, Jesus chamou Filipe, um dos apóstolos, e disse assim: vem cá, varão, vem cá, sim. Mais ou menos assim para você entender. Vem aqui, me ajuda a pregar aqui. Tá Jesus pregando aqui, ó. De repente, Jesus diz: e aí, como é que a gente vai dar comida a esse povo todinho? Tem mais ou menos uns 15.000 aqui. Como é que a gente resolve essa bronca? Aí Filipe faz: o Senhor é Deus e não sabe quem vai ser, que eu vou dizer. A Bíblia diz que ele perguntou a Filipe isso, só para testar Filipe. Filipe, e aí, como é que a gente vai dar comida a esse povo? Como é que a gente faz? Sei lá, se nem eu faço, se nem o Senhor sabe, quem dirá eu. Amém ou não amém? Filipe aprendeu direitinho. Foi assim que aconteceu naquele dia. Só que Jesus tem senso de humor. Tem gente que olha para Jesus como se fosse aquele carrancudo, como se ele estivesse no céu com uma lança na mão, esperando a gente pecar. Pecou, ele tome na cabeça. É ou não é? Pensou mal do irmão? Tome na cabeça. Não, irmão, Jesus é Deus, mas ele é amor, ele tem desejo de estar. E ele sempre ensinou fazendo como? Pergunta. Ele sabia, porque Jesus sabe de tudo. Ele pegou Filipe, porque Jesus se liga quando a gente fica perturbado, aperreado, sim ou não? Alguém aqui está aperreado de vez em quando? Quem fica aperreado? Levanta assim até feder para eu ver. Irmão, todo mundo se aperreia, ou não é? Tem dia que a gente se aperreia, tem dia que a gente se aperreia mais, porque todo dia a gente se aperreia. Aí vem para Filipe com sua limitação e disse: aí, varão, como é que a gente resolve essa bronca aí? Aí Filipe deu uma dessa aqui, sabe, pai? Te vira aí, senhor, porque sei não. Só que a Bíblia diz, pode sentar, Filipe, obrigado. Assa a palma, Filipe. O nome dele é Andinho, tá? Mas o que acontece? Quando Jesus pergunta isso a Filipe, a Bíblia diz assim, ó: Jesus perguntou a Filipe só para colocar a fé dele à prova, só para provar.
Porque ele já sabia o que ia fazer. Diga assim: Jesus já sabe o que vai fazer. Essa palavra é para que você saiba que não importa o que você está imaginando, se você não sabe como vai ser resolvida essa bronca, eu quero lhe dizer que Jesus já sabe como vai resolver o teu problema, meu nome. Ele sabe resolver problema. Ele é especialista em resolver problema. Aí ele chama Filipe e diz: Filipe, eu já sei, meu irmão, como é que eu vou fazer isso aí? Só que ele chama André e disse: André, outro apóstolo, vai aí no meio da multidão e vê o que tem aí. Só que antes de fazer isso, ele diz assim: Filipe, bora resolver esse negócio aí. Aí Filipe diz assim: nem com 200 denários a gente consegue alimentar essa multidão. E um denário, na linguagem bíblica, era o equivalente ao dia de trabalho de um trabalhador comum. Ou seja, no Brasil, quanto é o salário mínimo? Quanto? R$1.000. Se você pega R$1.000 e divide por 30 dias e multiplica por 200 denários, 200 dias, dá mais ou menos R$6.500. O apóstolo disse assim: Jesus, com essa galera que tem aqui, morto de fome, nem R$6.500 de pão dá para cada um pegar um pedacinho, não dá. Bora despedir esse povo. Jesus disse: não, manda o povo se sentar na grama. Tudo que tem na Bíblia não está lá por acaso. Jesus disse assim: ó, manda se sentar na grama, ou seja, descansa, confia em mim que eu vou chegar com a providência. E de repente, quando o povo senta, e eu falei isso quarta-feira, eu vou repetir aqui agora, André se ligou que Jesus estava preparando uma para resolver o negócio. E às vezes a gente tem que aprender com André, porque Jesus começa a falar algo, você tem que se movimentar já. Quando André viu que Jesus mandou o povo se sentar na grama, ele disse: epa, eu conheço Jesus, alguma coisa ele vai fazer nesta hora. Ele já começou a andar, disse: aí, tu tem o que aí? Tu tem o que aí? Tu tem o que aí? Diga assim: nada. Nada. E tu tem o que aí? Nada. E tu? Nada. E tu? Nada. Homem, pelo amor de Deus. André saiu fazendo entrevista. Rapaz, tem o que aí? Tem o que aí? Tem o que aí? Mas quando chegou, eita, usei como Filipe, não posso nem usar agora. Quando chegou ali, no moleque mais cheinho, quando chegou lá, aí ele perguntou: tu tem o que aí? 5 pães e 2 peixinhos. Eu gosto de, a Bíblia não diz que o moleque era gordinho, não. Mas pensa comigo, todo mundo estava sem nada, só aquele menino tinha, era um gordinho, irmão, só pode. Porque eu gosto de dizer que é gordinho que anda preparado para onde vai, não é não? É um medo de morrer de fome danado, não é não? E quando André perguntou: tem o que aí? Ele disse: rapaz, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. André disse: rapaz, não dá para nada. Não dá para nada na nossa mão, mas na mão de Jesus, o pouco que você tem alimenta uma multidão e sobra pão. Amém ou não amém? Ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos, colocou na mão de Jesus. Jesus não fez sim, sim, salabim. Não. Jesus não fez, não marchou, não fez movimento, não fez nada. Sabe o que ele fez? Aqui está o milagre, entenda. Se liga no código de Jesus. A Bíblia diz que ele pegou o pão, deu graças a Deus e repartiu. Ó, irmão, há uma diferença entre partir e repartir. Diga assim: partir. Diga assim: repartir. Irmão, há uma diferença entre partir e repartir. Partir é dividir no meio, pá. Repartir é compartilhar com o próximo. Partir é somente cortar no meio. Repartir é dar
aquilo que você tem. E por isso a Bíblia diz: é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. O tempo todo ela nunca fala é melhor receber do que dar. Jesus agradeceu, e assim que ele agradeceu, ele repartiu e saiu dando, ó. Só que ele foi repartindo, e no meio daquela repartição de pão, repartimento, não sei lá como é que fala, no meio daquele momento ele começou a repartir, e foi passando, e cada um tirou um pedaço, e quanto mais tirava um pedaço, mais aparecia pão, e tirava pão, aparecia pão, tirava pão, aparecia pão, tirava pão, aparecia pão. No meio daquele movimento, imagino eu, meu irmão, que negócio é esse? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Você já imaginou? Eu te dar o pão aqui, tira um pedaço, quando ela pega o pão, quando ela pega, tira um pedaço, quando ela pega o pão cresce de novo. Pega o pão cresce de novo. Não dá para explicar, porque a Bíblia não diz. Deus não explica como Ele faz milagre, porque milagre não é para ser explicado, é para ser vivido. Milagre é para ser crido, milagre é para ser experimentado. E o povo começou a repartir. Interessante que quando terminou, que todo mundo pegou os seus pães, o seu pedaço de pão, Jesus falou assim: todo mundo pegou, todo mundo comeu, está todo mundo gofando, está gofando já, está cheinho já. Pronto, agora para que não se perca nada, vá pegar o que sobrou. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pães, para dizer a cada apóstolo: não viva por vista, viva por fé, porque a obra que Deus espera de você é que você creia. É a única obra, creia. Só que não para por aí. Essa galera, depois que viu Jesus multiplicando, pô, meu irmão, o lugar é aqui. Porque já pensou? Sem trabalhar, só ouvindo a palavra do céu e comendo. Meu irmão, é bom demais. Vai falando, Jesus, que eu estou aqui só aqui me alegrando. Vai falando. Irmão, só que Jesus não é besta. Jesus é feito manhinha. Bate e alisa depois. Eu apanhei a infância inteira, apanhei, chorei. Alguém aqui já apanhou, que chorou e pegou no sangue depois? Quem já passou por isso? Bem-vindo à criação boa, a criação que presta. Eu perdi as contas quantas vezes eu apanhava de manhinha, aí depois ficava chorando, só me lembrava depois que eu estava acordando já. Chorava e ia embora no sono. Jesus é assim. Jesus bate, depois alisa, mas às vezes ele alisa, depois ele bate. Ele fazia isso e no meio que ele estava dando ali, ele começava a dizer assim: olha, eu sou o pão da vida. Moisés, o que ele deu a vocês, o maná, não era o pão da vida, porque quem comeu o maná que Moisés recebeu do céu e deu a vocês, quem comeu depois morreu. Mas quem comer do pão que eu der, este nunca morrerá, este viverá eternamente. Aí os cabas tudo vadio, some. Então mande mais esse pão para não se acabar nunca mais. Vem para cá, mande mais pão, mande. Porque eles estavam pensando que era esse pão que Jesus estava falando. Mas eles estavam tudo bem. Enquanto estamos botando comida na minha boca, pode falar o que quiser, estou por aqui. Só que aí Jesus começou a falar algumas coisas meio cavernosas. Eu não sei se vocês sabem que lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, nos últimos versículos, está escrito que todos os seres humanos, eles eram vegetarianos. Porque a Bíblia diz: você pode comer tudo que nascer na terra. Só que depois de Noé veio o dilúvio, e após o dilúvio veio a outra lei. Deus disse assim: vocês antes podiam comer das coisas da terra, mas depois do dilúvio vocês estão liberados para comer todo tipo de carne. Depois você lê Gênesis capítulo 9, versículo 3. Vocês podem comer os animais da terra, dominem sobre eles e comam eles também. Só não comam
o sangue, porque o sangue é vida. Isso é antes da lei, tá? Mosaica. E depois veio a lei mosaica e eles continuaram seguindo. E o judeu come alguns tipos de carnes, mas de modo algum eles comem sangue. Até hoje, não comem sangue. E muito menos carne humana, porque Deus sempre proibiu carne humana, porque comer carne humana era atribuída a maldição. Porque Deus falou que o povo que era rebelde, depois você lê em Deuteronômio capítulo 28, fala sobre isso também. A rebeldia do povo ia chegar a uma situação tão difícil, que em meio à desobediência o povo ia sofrer a ponto de ter que comer carne humana. Diz a palavra que os samaritanos em um tempo, eles tiveram um problema sério. A escassez de comida era tão grande que as mães faziam acordos umas com as outras para não morrer de fome. Pegavam o seu bebê e diziam assim: mãe, as duas mães, meu bebê morrer, a gente come ele. Quando o seu morrer, a gente come ele também. Está combinado? Está combinado. Vê que nível de atrocidade humana. Só que isso só era reflexo do pecado na vida dos homens. Porque quem não obedece à vontade de Deus chega a duras consequências. Não que Deus queira, mas acontece por consequência. Porque tudo que o homem planta, ele, diga assim, colhe. E o povo vinha com aquela mentalidade de que não podia comer nem sangue, nem comer carne, porque sabia que isso era um tipo de maldição. Só acontecia isso com gente maldita. Aí passa-se não sei quantos anos, vem Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida. Eu sou. Quando olham para Jesus assim: tu és o Messias. Ele disse: eu sou o Messias. E aquele povo olha para Jesus assim: Messias. 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 Vamos acreditar que ele é Messias. Não, Messias dá para a gente acreditar que ele é Messias. Mas um pouco mais adiante é revelado que ele é profeta. Profeta. Né? Fazer os milagres que ele estava fazendo, multiplicando pão. Ele é profeta também. Profeta, a gente aceita que ele é profeta. Mas depois ele diz assim: eu sou o filho de Deus. Quem é o filho de Deus é Deus. Aí o povo disse: aí é Deus? Sim. Né? Ele é Deus. Vamos crer que ele é Deus. A gente aceita. Ele está dando pão, vamos seguir ele também. É Deus. Só que daqui a pouco ele começa com uma conversa estranha. Ele começa a dizer assim: eu sou o pão da vida. Diga assim: eu sou o pão da vida. Quem comer do pão que eu der jamais morrerá. E ele começa a dizer assim: quem comer a minha carne jamais morrerá, e quem beber do meu sangue. Irmão, imagina para um judeu ouvir o cara dizer assim: você vai comer a minha carne e vai comer o meu sangue. Só que o Senhor é Deus, deu para aguentar. Que o Senhor era profeta, eu aguentei. Que o Senhor era Messias, eu aguento. Mas comer carne não. Comer carne de gente, comer carne humana, comer sangue, não, pelo amor de Deus, dá não. Porque eles não entendiam que Jesus não estava falando da sua carne realmente. Ele estava falando em simbologia. Ele disse: vocês que comerem da minha carne, vocês que beberem do meu sangue, eu vou ressuscitar vocês no fim dos tempos. Porque eu e vocês seremos um. O meu sangue estará em você, a minha carne estará em você, eu em você e você em mim. Era uma simbologia, irmão. E de repente começaram
a sair de um por um, começaram a sair, porque era muito dura aquela palavra para eles. E quando eles começaram a sair, a gente crente não quer que ninguém vá embora, não é assim? Quando o cara começa a sair um, mas rapaz, fulano foi embora, eu acho porque o senhor falou de prostituição, e ele vive em prostituição. Não, vamos atrás dele. Não, porque o senhor falou de cachaça, o senhor falou, aí como ele bebe, aí o senhor falou, ele não gostou não, aí ele foi embora. Rapaz, bora atrás dele, vamos, pelo amor de Deus. Não, porque ele tem 2 mulheres, vamos atrás dele. Não, o senhor falou que não podia. A gente, igreja, fica preocupado com o volume, não é assim? Fica preocupado com o pecado, né? Com a pessoa ficar triste, é assim ou não é? Jesus não. Jesus não está preocupado se você vai gostar ou se você não vai gostar. A preocupação dele não é fazer a minha nem a sua vontade. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade nem a sua vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. E quando ele começou a falar, irmão, daqueles 15, 20 mil pessoas que tinha, sabe quantos ficaram? Diga assim, 12. Só ficou 12, irmão. Só que dos 12, em vez dele falar assim, ainda bem que ficou 12 aqui, ele disse: ei, vocês, estão olhando o quê? Não vão embora também não? Vê como ele estava preocupado em agradar ninguém. Vai embora não? Vai-te embora, rapaz. Aí Pedro disse: eu? Para onde iremos? Para quem iremos nós? Você vê que ele não fala para onde iremos nós, é para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, com tudo isso, a Bíblia diz que Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu entendi, só me tira uma dúvida. O que eu preciso, qual é a obra que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Qual é a obra que eu preciso fazer? Qual é a obra de Deus que eu preciso fazer? Eu quero saber. E ele diz: a obra de Deus que Ele quer de vocês é que creiam naquele que Ele enviou. Ele estava dizendo: a única coisa que Deus espera de vocês é que vocês creiam em mim, em Jesus de Nazaré. Creiam em mim, porque eu sou a salvação. Se você comer do pão que eu der, se você beber do vinho que eu der, nunca mais você morrerá, nunca mais você terá sede. E o texto de Paulo fala: quem comer indignamente. Irmão, eu pergunto sinceramente, quem aqui é digno? Quem é digno aqui? Só se você for muito hipócrita, porque ninguém é digno, ninguém aqui é melhor do que ninguém, somos tudo pecadores. A diferença é que tem pecador condenado e tem pecador redimido, perdoado. E nessa noite, o Senhor Jesus quer colocar você na mesma condição daqueles que são pecadores, perdoados. Como? Só confessando Ele como Senhor, como dono da sua vida, crendo nele, e o resto é com Ele. Diga assim: o resto é com Ele. É tão simples que nós não aceitamos. Se eu dissesse a você que era preciso você vir lá da porta até aqui de joelho, talvez você viria: pronto, agora eu sou merecedor. Se eu dissesse para você que teria que pagar para entrar no céu, talvez você acreditaria. Mas eu estou lhe dizendo, o preço foi pago. Você só precisa crer em Jesus como um Salvador. O resto, a obra, quem faz é Ele. É meu nome. E o texto que nós vamos ler agora, eu quero que você abra Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. Cadê James? Pega esse violão aqui, James, por favor. 1 Coríntios capítulo 11.
versículo 23 em diante. Olha o que está escrito: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, do sangue do meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Irmãos, quando nós estamos aqui reunidos como igreja, para comer do pão, para beber do vinho, não é para outra coisa, a não ser para anunciar a morte de Jesus, para reconhecer que Ele morreu por mim e por você. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Irmão, indignamente, muita gente confunde e pensa que é: briguei com minha mulher ontem, eu não posso comer o pão hoje não. Ou tive uma raiva hoje, não vou cear não. Irmão, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: você que ainda está nessa condição, pode, antes de comer o pão, se arrepender. Porque comer indigno é não discernir do corpo de Cristo. Comer indigno é saber que está em pecado e não se arrepender. Mas você pode, aí onde você está, se arrepender do seu pecado e confessar: Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, eu estou com raiva de fulano, mas agora eu te peço perdão. E assim que eu tiver a oportunidade, eu vou lá pedir perdão a ela, pedir perdão a ele, me reconciliar com aquela pessoa. E o texto continua dizendo assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma. Diga assim: examine-se o homem a si mesmo. Irmão, Jesus sabe que a gente não presta, porque senão ele diria assim: você examine ela, e você examine ela também. Ele não dá esse direito a ninguém. Ele diz: você se examine, olhe para você e examine você mesmo, porque quem mais conhece a gente é a gente mesmo. É ou não é assim? Você pode enganar qualquer um, menos a você e a Deus. Se examine. E quando você faz uma introspecção, quando você olha para dentro de você, você começa a pensar assim: eita, meu Deus, eu fui egoísta, eu falei mal, eu falei com a pessoa do jeito que não era para ter falado, eu fiz o que não era para fazer. Mas quando você perde tempo pensando para os outros, literalmente é a maior perda de tempo. Mas ele fala: examine-se o homem ou a mulher a si mesmo. Mas ele não fala: se examine e se condene, não. Ele fala: examine-se e coma. Diga assim: examine-se e coma. Aí está o que a maioria das pessoas não pregam, porque querem colocar um jugo em você, de que você não é digno. Eu quero lhe dizer que ninguém é digno, e o que faz você e eu sermos dignos é o sangue do Cordeiro de Deus, é Ele ter morrido por nós, é você olhar para Ele. Quando você olha para Ele como o único digno, Ele diz: você acabou de se tornar digno, porque o único digno é aquele que reconhece que só Ele é digno de sofrer, só Ele é digno de perdoar pecado, só Ele é digno de perdoar pecado, só Ele é digno de nos colocar na condição de ficar diante de Deus. Ninguém pode. Examine-se o homem a si mesmo. E se você examinar, eu tenho uma notícia para lhe dar: você vai encontrar pecado.
E quando você encontrar esse pecado, não coloque debaixo do tapete, coloque debaixo do sangue de Jesus. É hora de você, agora, eu vou lhe dar essa oportunidade. Feche os teus olhos. E agora, aí onde você está, só você e Deus. Lembra aí daquele pecado que está te acusando agora. Só que este pecado te acusa agora, sabe por quê? Porque ele ainda está em você, na sua consciência. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confessar e deixar alcança misericórdia. Se arrepende do teu pecado agora. Confessa ele para Jesus, não é para ninguém, não é para Jesus. A palavra de Deus diz: se você confessar o seu pecado, ele pode estar vermelho como escarlate, mas se você confessar, ele vai ficar branco como a alva neve. O sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. É de todo pecado, não é de algum ou de outro, é de todo pecado. E nessa noite você vai cercar a mesa do Senhor, sabendo que não é digno, mas que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu vou orar com você agora. Jesus, perdoa o meu pecado, Jesus. Eu sou o primeiro, pois eu estou na frente, sou o primeiro dos pecadores aqui. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia das tuas ovelhinhas, que agora estão dispostas a reconhecer diante de ti que somos pecadores. Mas eu creio que agora, confessando a ti, o teu sangue purifica de toda injustiça. E não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais culpa, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo para a glória do teu santo nome, Senhor. E em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. E agora, como pessoas perdoadas que somos, nós vamos cercar a mesa e comer o pão, beber o vinho. O pão que simboliza a tua carne, o vinho que simboliza o teu sangue. É o que nós te apresentamos, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz amém.